Opa, aqui é o Joás do AB Nunca Mais e hoje eu estou aqui com mais uma história de sucesso, mais uma aprovada no 20º exame de ordem, a Silvani de Sá. Em primeiro lugar, Silvani, eu quero te parabenizar por ter conseguido isso, por ter vencido esse desafio da aprovação no 20º exame de ordem. E para a gente começar também, né, com o pé direito, compartilhe um pouco da sua história. Conta para a gente, para quem está nos assistindo, um pouco do quanto tempo você já era formada, se você já tinha feito a prova da OAB anteriormente, se você já tinha tentado, e caso tenha tentado, quantos pontos você acertou, e também um pouco da tua disponibilidade de tempo de estudo, como era a tua rotina. Bom, eu me formei em 2010, é, tentei a prova 4 vezes. Teve uma que eu perdi horário, porque eu mudei de estado, como eu moro em Cuiabá, aqui é 1 hora mais cedo. Então, eu tinha acabado de mudar e não me atentei ao horário, perdi a hora. Fui lá, na minha cabeça, era o horário, mas já tinham fechado os portões. Então, quer dizer, não foi assim, foi 4. Sempre batendo na trave, 37, 38 e por aí vai. E eu amo estudar. Porém, eu pegava todas as matérias, estudava. Tipo, eu pegava o que Joás, me falava no início, como você vai estudar todo dia matéria. Então, eu pegava uma matéria inteira, estudava a semana inteira, na outra semana a mesma coisa, e eu, no meu contexto de cabeça, assim, eu imaginava, toda semana eu pego uma matéria e estudo, e daí no final, e sempre você acaba esquecendo, né? É tipo você estudar constitucional lá no início do curso, aí chega no final faz falta. E daí eu recebi um e-mail, né, eu do Joás, e daí eu falei, se mais um para mandar e-mail. Aí eu escrevi meu nome lá assim para assistir um vídeo e de repente você insistiu nos e-mails. E eu assim, eu dou muito valor naquela pessoa que está postando em mim, sem me conhecer. Daí eu li aqueles e-mails várias vezes e falava assim. Aí você falava, olha, a inscrição vai até tal dia. Tá. Aí depois eu me inscrevi e assisti um vídeo. E o vídeo, eu assisti vários vídeos, e um deles me chamou muita atenção, que era uma garota do meu perfil. Ela falou que estava batendo na trave, que estudava isso, aquilo. Eu falei, nossa, parece comigo. Ah, eu vou tentar. Daí eu entrei em contato e fiquei sabendo de tudo. E me inscrevi, mas assim, sem nenhuma expectativa. Assim, eu falei, já fiz outros cursinhos bons, não foi ruim, não sei, é mais uma aposta. Só que daí teve a primeira sessão de coach, né? E foi sensacional. Dali, quando você falou um monte de coisas, eu falei, caramba, eu tô errando demais. Daquela sessão de coach é que foi um pontapé. Aí eu falei, é agora. E comecei a seguir as suas dicas. Aí eu lembro que você, na sessão de coach, você perguntou se tinha feito as provas. E eu não tinha dado muita importância, não, viu? Porque eu já tinha feito aquelas provas e não foi sucesso. Eu falei, eu já fiz aquelas provas tantas vezes e não consigo terminá-las. Não conseguia terminar, porque eu não tinha paciência de ler até o fim, entendeu? Eu falei, é tudo matéria que eu vejo, não tenho paciência. Aí você vai tentando, que é assim mesmo. Eu lembro como hoje, eu escrevendo as mensagens que falava, mas será? Não, tem que tentar, é tentativa. E eu comecei daquela sessão de coach a botar em prática. Aí eu fiz as 6, e foi assim, com muito pouco espaço de tempo. A primeira eu demorei muito mais de 5 horas. Aí eu vi que eu não ia terminar no vídeo, eu imprimi ela e fui fazer. E dali, na segunda, eu ainda tive dificuldade. Na terceira, eu já vi que eu já estava meio me familiarizando. Aí eu mandei a 6, fiquei feliz demais, porque eu consegui muito mais pontos do que eu mesmo imaginava. Aí quando eu falei, meu Deus do céu, eu tirei isso mesmo, mas eu não acreditava mesmo. Aí quando você foi mandando simulados, e eu fui fazendo e tendo retorno. Aí um dia eu peguei a prova para fazer, eu demorei menos de 4 horas. Eu falei, não sou eu, gente, não estou acreditando. E me emocionei, chorei. E daí, na outra sessão de coach, eu fiquei muito apaixonada. Eu falei, nossa, que curso é esse? Ai, meu Deus, e ele... E o mais interessante que você falava na sessão de coach, assim,
não precisa se apegar muito à matéria, porque você já está estudando. Parecia que você já sabia da minha rotina, que eu já estudava. Não só para mim, para todo mundo, né? Aí eu falei, nossa, esse cara deve ser evidente, alguma coisa. Toda vez que eu saía da sessão de coach, eu ficava imaginando que esse cara é evidente, não é possível. Aí eu fazia de novo e ia. Tanto que as provas foi 60%, 70%. E um dia eu mandei numa sessão de coach, acho que foi na terceira, que eu mandei assim. Você falou que não entendeu, mas eu pus assim, eu tô tirando nota muito alta e eu tô com medo, eu não tô meio que acreditando, né? Daí você falou assim, reformula a pergunta, mas eu não tinha pergunta, eu queria saber por que eu estava evoluindo e eu não tinha resposta. Aí na outra sessão que você falou, olha, tem muita gente evoluindo e tal, e eu não estava no ranking na primeira, na segunda eu já comecei a ficar no ranking ali, e eu comecei a seguir tudo que você falava. Eu falei, esse cara é bom. Aí comecei a seguir as dicas certinho. E aí eu comecei a abrir os e-mails. Eu abri de vez em quando, eu comecei a me inteirar, pedir para entrar no Face. E tudo foi acontecendo. Daí, o mais interessante de tudo, Joás, é que quanto mais eu pegava, eu não me atentei muito à matéria. Eu peguei algumas matérias, como você mesmo ensinou. Tanto que eu gabaritei processo de trabalho, não é meu forte, eu gabaritei. ADM, eu errei uma questão, e ADM não é fácil, é difícil, eu acho. E quando eu assisti às aulas do professor de constitucional que você deu de presente pra gente, ele focou muito em ADM, as aulas dele. E aquelas aulas foi muito boa, porque eu quase gabaritei ADM. E eu morro de medo de ADM, tanto que não era a minha matéria foco, não era. E eu errei uma ADM. E as questões que eu achava que eram fáceis, que para mim eu sempre tirei mais notas, foi as que eu tirei menos. E as que eu tinha mais dificuldade foi as que eu tirei mais notas. Então, assim, o que eu tenho que falar é que foi um progresso que nem eu acreditava em mim mesma. O fim de tudo, eu não acreditava em mim mesma. Aí eu só falava assim, meu Jesus, será que é eu mesma? Porque não é porque eu acho que eu sou ruim. De eu ter feito os outros exames, eu achava assim, que era mais um. Entendi. Aí se eu passasse, era sorte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só uma pergunta. Para quem está assistindo a gente, entender, contextualizar melhor. Você tinha se formado em 2010, não é isso? De lá para cá, fez a prova 4 vezes, né? Foram 4 tentativas. Das 4, uma não fez nem a prova, né? Porque chegou tarde. Então foram 3 tentativas de fato, batendo na trave. E aí, você encontrou o AB. Como foi que você conheceu o AB Nunca Mais? E aí, o que é que te fez assim decidir? Porque você já tinha feito, você mesmo que falou, já tinha feito outros cursinhos aí tradicionais. E o que foi que você disse assim, poxa, agora eu vou fazer, eu vou investir em mim mesma. O que é que foi esse fator? O primeiro, onde você conheceu o AB Nunca Mais? E o segundo ponto, o que é que foi decisivo para você, dessa vez, decidir acreditar e investir em si mesma? Bom, a gente que é concurseiro, já tentei concursos antes da UAB Nunca Mais, por isso que eu me formei em 2010, e daí, como eu tentei a primeira vez, achei dificílimo, eu falei, sabe, vou tentar o concurso. Aí estava meio esparatinada, comecei a tentar concurso. E daí, eu acho que eu fui numa linha errada, eu tinha que focar na OAB Nunca Mais, OAB Nunca Mais agora entra na minha cabeça, na OAB, né? Eu conheci, como a gente começa a passear no Facebook, passear para saber das novidades dos concurseiros, eu cliquei lá em algum link lá que era OAB Nunca Mais. Eu não sei o que era, e desse link que eu cliquei, no meu e-mail veio um e-mail seu, que era convidando para ver, para assistir, para fazer o curso. Só que daí, a gente concurseiro, a gente tem muito convite. É muita gente mandando vídeo para a gente assistir. E eu, na realidade, eu falei assim, é mais um. Só que o diferente que eu achei é que você insistiu.
E os outros não insistem, eles mandam um vídeo, ó, tal hora vai ter um vídeo para você assistir grátis. Aí você vai, e eu não acredito mais. Eu estava numa fase de não acreditar mais nesses vídeos que me mandam. É professor tal, é não sei quem, que são vários. A caixa de e-mail nosso fica muito cheia. E daí, quando você assiste um, eles mandam novamente. Quando você não assiste, eles não te procuram mais, eles te procuram daqui a um mês. Só que você persistiu. Só em uma semana, todos os dias só via você. Eu falei, gente do céu, esse cara quer... Eu ainda falei assim, esse cara quer apostar em mim. Alguém está acreditando em mim. Foi isso que eu pensei. Porque as outras pessoas mandam vídeo, mas elas desistem de mandar. Porque a gente não responde. E eu não respondi, você continuou mandando. Eu não sei se... uma vez eu respondi um questionário seu, que você perguntava o que fez eu procurar a AB Nunca Mais. Eu me lembro no primeiro questionário que eu falei assim, a sua persistência, Joara. Você acreditou em mim sem me conhecer. E você foi o único que mandou vários e-mails. E assim, eu abria, eu falava, vai de novo. É mais um no mercado. Eu falava desse jeito, é mais um no mercado. Mas quando eu me inscrevi, um dia antes, eu vou te falar bem a verdade. Eu fiz oração à noite e falei assim, eu preciso passar na OAB. E eu preciso achar o curso. E um dia à noite eu fiz oração e falei, Senhor, me mostra um curso que eu preciso fazer, que eu vou passar. Só que daí, do nada, no outro dia, eu já mandei, você disponibilizou o WhatsApp, aí eu já mandei uma mensagem. Como que eu posso pagar? Não sei o que, eu já fui logo no dia de pagar, já falei, vou jogar tudo agora. E daí, quando eu recebi a mensagem, eu achei super educado o Igor, um atendimento ímpar, não vi igual. Aí, quando ele passou, eu falei, nossa, que bonito. Pessoas educadas não existem. Eu sinto muito, mas é verdade, existe muito pouco. Aí eu peguei e entrei e falei, vai ser. Aí, tanto que eu fiz, eu estava tão apavorada que eu fiz, e depois eu falei, vai ser esse. Depois que eu fiz, eu estava meio assim ainda. Aí, depois que foi a sessão de coach, que me deu um pé mesmo, eu falei, é esse aqui que eu vou passar. Só que até então, eu não tinha parâmetro ainda, porque... eu não sabia para que lado, como que era o curso. Aí, quando você explicou direitinho e falou assim, as coisas erradas que a gente faz, estudar demais. Você estuda demais, você não sabe nada. Você sabe, mas você não sabe se organizar. Eu não sabia me organizar, eu estudava tudo de uma vez. Você pode olhar aqui que tem livro de tudo quanto é banda, não precisava comprar tanto que eu, antes de fazer o curso, a OAB Nunca Mais, eu tinha comprado um livro da OAB Nunca Mais, da OAB, de questões desse tamanho, e não precisou. Eu vi você falando aí de alguns pontos que foram relevantes para você. Agora, se você pudesse escolher apenas um fator assim que você considera dentro dessa trajetória, da sua trajetória dentro do curso, o que é que você considera que foi o diferencial que te ajudou mesmo assim a alavancar, a pensar de uma forma, a agir diferente ao que você vinha fazendo que não deu certo das outras vezes? São vários. Só um. O que vier primeiro na sua cabeça. O que vier primeiro? Um deles é focar em algumas matérias. Eu focava em todas. Eu achava que eu tinha que pontuar tudo. Eu não interessava se pontuar, fazia 10 em todas, mas eu precisava saber um pouquinho de cada. Eu aprendi na OAB Nunca Mais que não tem necessidade. Até porque na vida real aqui você não sabe tudo. Então, a primeira coisa que eu aprendi era que eu tinha que focar em algumas matérias, ou que eu gostasse, ou que eu achasse que era melhor. Foi isso que me fez a aprovação. Tenho certeza que foi um dos pontos assim, que eu achei, que eu me identifiquei e que achei que foi fatal. Fora outros, né? Esse foi um ponto de partida mesmo. E os outros pontos que foi fazer a prova, que eu não tinha paciência de fazer até o fim. Tanto que lá, no dia da prova, com 3h30, faltava, acho que foi 12 ou 15 questões. Para mim, chegava nos 5 horas, eu ainda estava passando correndo. E assim,
E não tinha lido a prova inteira. E nessas 3 horas e meia, eu já tinha feito quase todas as questões. 3 horas e meia, eu levantei para ir ao toalete, muito mais tranquila, não estava desesperada, eu não fiz a prova desesperada. Eu achei, Joás, muito difícil a prova, não achei fácil, não achei. Falando em prova, antes de falar dela propriamente dita, como é que você estava se sentindo naquela semana de véspera da prova? Qual era o seu sentimento em termos emocionais, assim? Como é que você estava se sentindo? E também, qual foi a sensação no momento da prova? Qual foi a sensação? Você já disse que estava difícil, mas qual foi a sensação? E aí, na semana de véspera, o sentimento e a sensação no momento da prova? Bom, na véspera, antes da sessão de coach, eu estava nervosíssima, estava muito pilhada, eu estava no 80, no 100, no 1000, eu estava pilhadona. E com a sensação que eu não sabia nada. E eu estava preparada já, mas a sensação lá de dentro que eu não estava. Aquela sensação, tomara que chegue a prova, mas eu não quero que chegue, queria que chegasse. Na sessão de coach que você deu, foi assim, foi o canal ali, eu assim, não vou te falar que eu dormi o sábado, assim, excelente, dormi aquele sono dos anjos, que não foi, mas foi um sono mas parece que meu subconsciente já sabia que era vitória. Era a sensação que eu tinha, mas eu não queria falar assim, eu vou passar, porque eu aprendi com você que não, você não tem obrigação de passar. Isso foi muito legal para mim, que sou muito pilhada no 220. Então, no dia anterior, eu estava pilhadona, mas na hora que foi na sexta, né? Foi. Coach, foi na sexta. Na sexta, quando você deu aquela sessão de coach, eu já me transformei. Na sexta-noite mesmo, eu já desci aqui no prédio, já fui com meu lanche na frente, que eu não estava saindo para nada, eu já saí bem assim, não preocupada, com aquela cabeça preocupada, eu vou sair, eu vou perder tempo. Não, eu já tinha estudado. Então, no sábado, eu revi um monte de matéria, pouco a pouco, alguns pontos que você tinha falado, aquelas matérias que eu tinha escolhido, e eu vi alguns pontos, inclusive processo penal, e processo penal não, processo de trabalho, que eu não, todo mundo acha fácil, mas eu não, né, minha matéria forte, minha matéria que eu gosto é penal e constitucional. Então, eu já fiquei naquela. Aí, no sábado, eu fiquei o dia inteiro bem mais tranquila, porque na sexta eu estava pilhadona. No sábado eu estava mais tranquila, porque a sessão do coach me deixou. Aí, quando foi chegando a noitinha, eu já me preparei e falei assim, lembro como hoje, falei assim, eu vou dormir, não vou falar que eu vou passar nessa prova, porque eu me preparei até hoje. Amanhã é o dia e bom. Aí, no outro dia, eu simplesmente organizei as coisas e fui de boa. Não cheguei lá adiantada, como eu costumo chegar 1h30, eu não cheguei. Eu cheguei mais ou menos uns 40 minutos, porque daqui lá não é muito longe, 40 minutos mais ou menos. Cheguei, fiz o que tinha que fazer, entrei na fila e fui. Sentei também, eu tinha mania de ficar conversando, não conversei, que foi a dica sua, né? Eu pus em prática, não fiquei conversando, sentei na minha e tal, fiz a hora que eu peguei a prova, eu falei, agora ou nunca. Então, fiz e dei uma passeada, como você disse, dei uma passeada na prova, dei uma passeada, e daí fui calculando mais ou menos o tempo. Mas eu não segui ela reta. Peguei as matérias que eu tinha focado. E que daí eu tinha algumas difíceis, que eu tinha focado, que eu falei assim, caso não dê na outra, eu pontuo alguma coisa nessa. E foi isso que aconteceu. Então, difícil estava, mas eu não estava apavorada, não estava de jeito nenhum, como das outras vezes, que eu estava apavorada. Para mim, aquela prova era um bicho de 7 cabeças. E não foi. Eu peguei a prova de boa, consegui ler todas as questões, consegui resolver. Algumas também eu aprendi do chute lá, né? Algumas deu certo. E a que eu errei na ADM, na realidade,
foi a de chute, mas é porque eu não sou boa de chute, não. Mas eu aprendi a técnica que você... as duas que eu coloquei os pontinhos que na dúvida que eu estava das duas, era uma das duas. Isso aí estava correto. Então, assim, eu fui naquela mentalidade, assim, do que eu aprendi mesmo. Você estava confiante, né? O que eu estou percebendo é isso, você estava confiante. Agora, e depois da prova, como é que foi o momento da conferência do gabarito? Onde é que você estava? Com quem você estava? Como é que, e também, como é que foi aquele momento em que você estava lá marcando certo, errado, certo, errado, e você constatou que tinha alcançado a aprovação? Traz pra gente esse exato momento. Onde é que você estava, com quem você estava e a sensação, pode viver esse momento agora. Joás, foi um momento ímpar. Momento que eu não vou esquecer. Eu estava com meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, e daí ele falava assim, mamãe, vai passar. Já passou. Eu falei, não fala isso. Aí eu fui, a hora que você colocou o gabarito, eu já abri, você colocou, eu abri. Aí eu comecei que eu errei 4 questões na ética. Eu não tinha focado ética. Eu achava que ética ia ser de boa. Só que eu errei 4 questões de ética. Quando eu errei as 4 questões, e eu achei que ética não estava difícil, assim, estava muito óbvio, sabe? E as questões óbvias é uma questão que te leva ao erro. E foi isso que aconteceu. Estava muito óbvio, e eu errei 4 questões, e peguei e comecei a corrigir. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou pro final, porque eu acho que direito do trabalho, processo, eu fui bem na minha cabeça, eu tinha ido bem. Só que daí eu falei, não, vou seguir esse reto. Aí na hora eu tô corrigindo, eu tinha errado aquelas primeiras e tal, de repente, eu mudei de tática, eu falei assim, eu vou corrigir as erradas. Eu fui para as que estavam erradas, fui clicando as erradas. Quando eu somei as erradas, tinha bem menos de 40. Aí fui subir no negócio aqui, eu falei, eu passei, comecei a falar, eu passei. E aí eu falei, agora eu confiro na certa. Eu tinha conferido as erradas, porque daí se tivesse dado menos de 40, eu tinha acertado. Aí eu fui na certa. Aí tinha dado 44. Eu falei, eu acho que eu contei errado, porque não deu 44. Aí fui de novo. Aí meu filho pegou e foi clicando. Mamãe, isso. Deu 42. Aí refleti, eu falei, será que eu passei? Comecei a gritar. Eu falei, eu passei, gente, eu passei, eu nunca mais... não vai sair da minha mente. Comecei a falar alta, gritar. Falei, gente, o Joás é o cara, não sei o que. Aí, de repente, eu fui de novo conferir. Aí peguei 2 folhas brancas e fiz de novo. Aí meu filho disse, mamãe, para, você passou. Eu falei, não tô acreditando. E comecei a chorar alto. Falei, Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor me colocou no curso, eu te pedi para colocar no curso para passar. E foi esse. Eu falei, caramba, a minha vontade era compartilhar com vocês, né? Do AB Nunca Mais. Eu queria na hora botar, e você tinha perguntado o que você achou. Eu falei, eu não vou colocar agora que eu achei difícil. Eu vi muita gente, médio, óbvio. Eu falei, as questões primeiras estavam óbvias para todo mundo mesmo. Que a gente achou que era fácil, e não era. Não era que estava fácil, estava óbvio porque tinha pegadinha. Aí eu comecei a gritar, aí meu esposo estava no quarto, e eu saí no corredor gritando, eu passei, e ele gritando, eu vou postar. Eu falei, não posta, porque eu tomei a trelelé, pode ser que tenha alguma coisa errada. Não tem coisa errada. Eu falei, não sei. Gente do céu. Aí foi assim que aconteceu. Foi uma festa que eu mesma fiz de dentro para fora, de fora para dentro, tudo. Para mim, eu queria gritar aqui no prédio. Eu moro no 12º. Eu queria gritar para todo mundo. Liguei pro meu pai, que meu pai é um chicletinho comigo, ele chora, ele é igual eu. Aí, pai, eu passei, pai. Ele, minha filha, porque ele me acha inteligente. E não é bem assim, não. Porque muitas vezes, Joás, ele falava assim pra mim, na última vez que eu fiz, eu falei, pai, não deu. Ele falou, filha, mas aqui
tem uma filha do meu amigo, ela nem é estudiosa e passou. Tem alguma coisa errada? Aí eu falei, pai, muda, vai tentar com o curso lá que você quer. Com o curso que você estava estudando, eu falei, não, eu quero OAB. Agora não sai da minha cabeça, eu vou passar. Aí dessa vez eu, pai, no telefone, eu passei, eu tô muito feliz. Aí ele começou a chorar. Filho, eu sabia que seu dia ia chegar. Você é a pessoa que mais me emociona nessa vida. Não sei o quê. E começou a falar que eu era filha, não sei o quê. Essa filha de pai, né? E daí, a alegria que a gente dá para as pessoas que gostam da gente é muito mais que a alegria que a gente sente. Aí, eu tenho uma amiga, que é amiga de infância, ela mora aqui também. Aí eu liguei para ela, passei um zap para ela. Eu sabia. Todo mundo agora sabe, fala que é inteligente. Nada disso, Eduardo. Não é. Todo mundo é inteligente. O problema é aplicar a coisa certa. É o que você ensina. É o que eu falei no vídeo. O que você ensinou, pelo menos para mim, não vai ser só AB. Não vai ser só para o AB. Vai ser um monte de coisa na minha vida, sabe? Que eu aprendi. Tem coisas que postura da prova. Gente, eu fiz isso lá, fiz a postura da prova. E antes eu ficava assim, deitando na prova, e eu observando os lados, todo mundo estava desse jeito. Eu lembro que você falou, gente, coloca a prova assim, tem uma postura, e é mesmo, você cansa menos. Então, são detalhes, Joás, que eu vou te falar, são detalhes que valeu muito a pena. Muito. Que fizeram a diferença, detalhes, né? Todas as coisas que você falou, eu anotava, todas as dicas foi anotada, tanto que eu estava grampeando ali, eu tirei tudo do caderno e grampeei, falei, isso aqui eu vou pôr lá no meu quarto, para toda vez, na hora que eu vou fazer a prova de segunda fase, eu vou seguir isso aqui. Então, para mim agora, até na segunda fase que eu já comecei outro curso, para mim, até agora, para mim, tá servindo. Então, não é um curso que você vai fazer só para abrir nunca mais. Para mim, não. Para mim, vai servir postura, um monte de coisa que você ensinou. Essas sessões, igual a Elis falou lá na mensagem, ela falou assim, a gente vai sentir falta do Joás na sessão de coach, né? Eu falei, como vamos? Porque é a diferença que você faz. E você passa assim, uma credibilidade para a gente que a gente não está acostumado a ver nos cursinhos. O cursinho, o professor chega lá apavorando. Gente, estudar. Gente, chega em casa, vai fazer isso. Gente, não sei o quê. Decora, faz isso, faz aquilo. E eu não vi isso, sabe? Eu fiz cursinhos bons. Então, o que você passou foi, assim, uma calmaria, uma tranquilidade. Gente, aí eu lembro de um rapaz, acho que foi na terceira sessão, foi na segunda. Eu tô entrando agora, dá tempo? Dá tempo. Eu lembro de você falando, dá tempo sim. Aí eu falei assim, gente, esse cara é muito doido. Dá tempo. Mas é porque você sabe o que você tá falando. Dá tempo, porque a gente já tá estudando. A gente estudou 5 anos, já tá estudando. Então você sabe o que você tá falando. Exatamente. Eu falava assim, como dá tempo? Mas é que dá tempo por causa das dicas, né? Ô Silvani, deixa eu te perguntar, para a gente finalizar essa entrevista, eu fazendo uma síntese aqui, você foi uma pessoa que realmente pagou o preço da aprovação, fez o que deveria ter feito, seguiu passo a passo, né? O que o curso propôs, você mesmo falou, vou seguir e seguiu, e por isso, por mérito, você foi aprovada, você teve o êxito, porque você construiu essa jornada, mesmo aí vindo de 4 reprovações, sendo formada já há um bom tempo, né, desde 2010, mas por isso que eu digo, é possível passar na OAB? Claro que é, desde que você utilize uma estratégia que funcione, como você utilizou, como você adaptou. Estratégia todo mundo tem, mas existem estratégias que funcionam e que não funcionam. Você utilizou uma que não funcionou durante 4 tentativas, e aí, agora, nessa última tentativa, você adequou a estratégia que você utilizava e aí conseguiu ter êxito. E isso sirva para inspirar quem está nos assistindo, independente de quantas vezes você já fez, ou se mesmo que é a primeira vez não sabe por onde vai, é possível, claro que é. Então, para a gente finalizar, Silvani, em 1 minuto,
que mensagem você diria a uma amiga sua ou um amigo seu que ainda esteja na luta pela aprovação na OAB? Uma pessoa que, porventura, já tenha feito outras vezes, batido na trave. Que mensagem, em 1 minuto, para essa pessoa, para esse seu amigo ou para essa sua amiga que está na luta pela aprovação? Bom, amigo, amiga ou não amigo que está assistindo, eu digo assim, o desespero vem. Na hora que a gente é reprovado, parece que joga um balde de água gelada na nossa cabeça e a gente fica sem direção. Então, OAB nunca mais, gente. Eu coloco... Eu sou, assim, o tempo que eu tentei aí, eu paguei cursinho, eu comprei livro, eu comprei não sei o quê, e tudo que falavam eu fazia. Só que OAB nunca mais é o diferente. Que você não vai ficar o dia inteiro estudando, você pode pautar, pode estudar da maneira... O diferente é o método. O método é seguir. O que eu segui, a minha aprovação, foi seguir o método do OAB Nunca Mais. O Joás, você falava, e é igual a gente entra com medo. O que está vindo para a gente? Mas quando você vê a credibilidade da pessoa te passando e acreditando, o mais importante na hora que a gente é reprovado, Joás, de verdade, é que a gente não acredita na gente mesmo. Aí chega uma pessoa na frente e fala, segue isso aqui. E você começa a seguir e vê que está dando certo. Então, assim, é tentar. A OAB Nunca Mais, o nome já diz, é nunca mais mesmo. Então, assim, quem está assistindo, gente, vai que vai. E vai dar certo. E teve várias aprovações, não foi só eu, foi várias pessoas. Então, assim, se fosse só eu, ia falar, nossa, só essa menina passou? Não, passou muita gente, né? Você sabe, Joás, que passou bastante gente. E são pessoas que foram engajando. Eu mesma, eu estava muito fora. De repente, eu pedi para entrar lá no Face, já comecei a conversar com as pessoas. E quando a gente começa a conversar, a gente vai vendo a dificuldade da pessoa também. E às vezes é uma coisa que a gente não fala, mas a pessoa fala e sente, fala. Um vai trocando ideia com o outro, vai trocando experiência. Tem gente lá que tem mais idade, tem gente com menos idade. Então, é um negócio assim diferente. Então, eu achei diferente. Por quê? Porque o método é diferente. Eu achava que era impossível até. Eu falei assim, gente, essa prova é impossível passar, ninguém passa. E se você... quem tenta a prova vai entrando em grupos aí de quem está estudando. E o que você vê de reprovação é tamanha, sabe? Deixa eu te interromper só um tempinho. Porque o tempo aqui da gravação está acabando. E aí, vamos finalizar aqui. Eu te agradeço pela tua disponibilidade, por você... E te parabenizo mais uma vez por ser tão atenciosa em compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que inspirou muitas pessoas e, claro, essa sua jornada aí de sucesso vai estar só começando. Tenho certeza que você ainda vai muito longe. Muito obrigado, Silvani, e até a próxima. Um grande abraço. Eu que te agradeço, Joás. Obrigada. E vindo de você esse elogio, nem sei o que falar, sem palavras.